Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Diz... Rica de Adriana, Rica, porque eu fui rebatizada com 15 anos, e aí assim ficou. Primeiro, falar mais ou menos de que lugar que eu falo, né? A Jandira Fregari é a relatora da Lei Maria da Penha, e hoje eu faço assessoria do mandato para as questões de gênero. Antes disso, eu estive coordenadora executiva na Superintendência de Direitos da Mulher do Governo do Estado do Rio de Janeiro. E antes disso, eu dirigi um centro de referência lá na cidade que eu moro, que é Petrópolis. É um centro de referência e atendimento a mulheres. E sou militante na área dos direitos humanos, porque eu acho que hoje dizer que é militante feminista causa um certo mal-estar por conta de algumas pautas feministas. Então, eu sou militante da área de direitos humanos há mais ou menos 10 anos. E, só por curiosidade, a minha formação é beletrista. Beletrista é quem faz letras, tá bom? Com especialização em linguística e análise do discurso. Então, vamos lá. Uma bruta responsabilidade que é de representar a 7ª mulher mais votada no estado do Rio de Janeiro. Então, vocês de convite que a minha situação é um pouco delicada. E essa é a primeira vez que eu vou para esse embate. Bom, eu quero começar dizendo para vocês o seguinte. A primeira frase do livro da Simone de Beauvoir, que chama Segundo Sexo, o livro ele tem dois pedaços. No segundo pedaço, ela fala da experiência vivida, na verdade no segundo tom, seria assim. Ela fala da experiência vivida. E ela começa dizendo o seguinte: não se nasce mulher, torna-se. Isso no âmbito filosófico, porque biologicamente a gente nasce mulher ou homem. Aliás, eu diria que a gente nasce macho ou fêmea. Por quê? Porque, que nem a deputada disse, as relações de gênero, ou seja, a sociedade que estabeleceu o que são homens e mulheres. Então a gente nasce macho e fêmea, biologicamente falando, e socialmente a gente constrói o feminino e o masculino, o homem e a mulher. E essa construção é feita há milênios. E não foi sempre assim. Existe um momento onde a sociedade pré-primitiva, acho que é esse o nome que ela tem, era a sociedade matriarcada. A sociedade matriarcada era o seguinte: as mulheres ficavam em casa, cuidavam dos filhos, da comida, mas aquilo não tinha um valor diminuído perto do que os homens faziam. Porque os homens saíam para pescar ou para caçar e traziam os alimentos para casa. Então, as duas formas são importantes. E essas duas formas são importantes por uma questão de concepção de mundo, né? Assim, a concepção materialista da história diz que o elemento determinante na história, em última instância, é a produção e reprodução da vida. A gente pode traduzir isso é uma fala do Engels na origem da família, da propriedade privada e do Estado. A gente pode traduzir isso como trabalho e família, né? Por um lado, é o trabalho, a produção dos meios, né? Os meios para obter os utensílios. Por outro lado, a reprodução da espécie. E quando essas coisas se determinaram, quando, na verdade, o patriarcado se estabelece, e se estabelece por uma questão objetiva, que é o seguinte: com a origem da propriedade privada, quando os homens deixam de ser nômades, se instalam em lugares e percebem que os animais podem ficar por ali, e eles podem procriar, e o solo pode ser cuidado, e no cuidado do solo você pode obter comida, você não precisa mais sair daquele lugar para sobreviver, você pode ficar ali. Quando isso é descoberto na nossa história, o que acontece? Acontece o seguinte: o homem percebe que sem a mulher para a reprodução da espécie, ele teria uma dificuldade, que é porque eu trabalho, porque eu acumulo, né? Quando eu passo
acumular excedente? Porque eu acumulo, e para quem vai a acumulação que eu deixo. Então, antes, quando os casamentos eram grupais, nas sociedades primitivas, o que acontecia? As mulheres tinham filhos, elas eram as mães, o direito era materno. Ninguém sabia quem era o pai, né? Podia ser qualquer pai. Na instalação do patriarcado, a questão objetiva é o seguinte: eu tenho uma propriedade privada, seja ela alugada, seja ela terra, seja ela casa, e eu preciso passar isso para alguém do meu sangue. E aí começam os nossos problemas. Tem uma outra frase aqui, tudo bacaninha, que diz o seguinte: a reversão do direito materno foi a grande derrota histórica do sexo feminino. Mulher como instrumento de reprodução. Essa frase também é do Engels. E é o seguinte: quando o sujeito descobre que o filho que você carrega na sua barriga é meu, então tudo que eu tenho, que eu acumulo, vai ser passado para ele, eu tenho um problema. Eu não posso mais deixar essa mulher controlar a fecundidade dela. Eu não posso mais deixar essa mulher viver livremente. Eu não posso mais permitir casamentos grupais. Então, na verdade, o que acontece? Eu preciso garantir para o filho ser meu que essa mulher fique reclusa. E aí existe um lugar na casa, nessas casas, que era um lugar lá no interior, lá no fundinho da casa, onde ninguém podia chegar, nem um homem, nem um estrangeiro, onde ela só era cercada por mulheres, chama gineceu, né? Assim como a flor. E era o lugar que a mulher ficava para garantir que aquele filho era daquele sujeito e não de outro. Então ela podia nem chegar na janela. E aí a reprodução da espécie passa a ser aquilo para que a mulher foi feita. E aí é a primeira escravidão. Né? A primeira escravidão está aí. Você é obrigado a reproduzir porque você nasceu mulher. E você é obrigado a reproduzir para um macho que precisa passar a sua herança, para um homem já forjado aí na sociedade. Então, entre homens e mulheres, esse, na verdade, é o problema inicial. Né? A acumulação de capital faz isso, né? De excedente faz isso. E daí, a gente anda mais um pouquinho na história e percebe o seguinte, que o casamento, a monogamia, o filho ser daquele sujeito, a mulher ficar reclusa, impede a ela de participar da vida pública e ela é obrigada a participar da vida privada. Né? E aí, durante muitos anos, muitos anos, a gente cuidou de fazer roupa, de cuidar dos idosos, de cuidar dos filhos, de fazer comida e de cuidar dos maridos. E de cuidar até das empregadas, dependendo da classe que a gente falar, porque isso não tem recorte de classe exatamente. Né? Você, mesmo sendo uma mulher mais abastada, você tinha essas mesmas tarefas. É menos abastada também. Então, assim, as mulheres, este era o papel delas. Quando a deputada diz o seguinte, olha, aí na década de 70 veio um grande movimento, na verdade é um movimento, e como é movimento ele começa aqui, né? É um processo. Nesse processo emancipatório, as mulheres percebem que as mulheres e o sistema percebem que precisa de mais mão de obra. E aí empurra as mulheres para onde? Mercado de trabalho. Isso vira uma conquista do movimento feminista, né? As mulheres hoje fazem parte do mercado de trabalho. Na verdade, as mulheres hoje fazem parte do mercado de trabalho e São Paulo chama atenção pelo número de mulheres que empregam. A maior parte delas são empregadas domésticas. Apesar de serem as mulheres as que ocupam a maior parte dos bancos universitários. Mas a gente também pode dizer que quem ocupa a universidade hoje é uma parcela muito pequena da população. Então, as mulheres, mesmo indo para o mercado de trabalho, vão para o mercado de trabalho de forma desqualificada, porque a gente ficou para trás. A gente ficou presa lá no gineceu, enquanto o homem era público. Ele falava, ele se movimentava, ele ia para a rua, ele saía, a gente ficou guardada lá. Então, quando a gente se apropria do mundo público, né, desse mundo, né, o mundo de estar na universidade, o mundo de sair para trabalhar, o mundo de ter filho se quiser, porque aí, com o advento da pílula anticoncepcional, você tem o direito de controlar a sua fecundidade, né? Eu quero ou não quero ter filhos, isso depende de mim. Enfim, com o avanço da camisinha e por aí vai. Você hoje tem autonomia
Então, é um avanço? É um avanço. Participar do mercado de trabalho é um avanço? É um avanço. Agora, as políticas públicas, na verdade, as leis, na verdade, elas não nascem como os lírios, né? Elas são leis que nascem pela necessidade objetiva das pessoas, mas nem sempre elas são aplicadas da forma como deveriam. Então, com a Lei Maria da Penha, que é sancionada em 2006, a gente começa a pensar, na verdade, no início do governo Lula, a gente começa a repensar o que é a política pública para a mulher e como a gente pode mudar o papel dessa mulher, como a gente pode alavancar, como a gente pode garantir que as mulheres tenham o seu lugar ao sol. E aí a Lei Maria da Penha vem para reforçar isso, né? Junto da Lei Maria da Penha existem algumas instruções que o Estado devia cumprir. Agora é bastante ingrato você falar da criação de uma lei quando você fala que o Estado não prevê orçamento para a execução dela. Está dito ali que você precisa de orçamento. E aí é preciso que a gente cobre dos nossos parlamentares, é preciso que a gente cobre dos poderes executivos o quê? Se existe uma lei, e se na lei diz que tem que ter juizados, se na lei diz que tem que ter centro de referência, se na lei diz que tem que ter grupo para agressor, você precisa ter verba para isso, porque senão não vai adiantar. Senão não vai adiantar pelo seguinte, porque você entra numa delegacia e enquadra a mulher, se ela apanhou do marido, na Lei Maria da Penha. E o delegado, com muita má vontade, ou a delegada, no caso das delegacias de atendimento à mulher, com bastante má vontade, vai enquadrar na Lei Maria da Penha, achando aquilo um destempero, porque, na verdade, na cultura patriarcal machista, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, eles brigaram porque teve algum problema. É mais ou menos o seguinte: você sai daqui agora da universidade, 10 horas da noite, e aí você está de short, bem curtinho, porque hoje está muito calor, e de bustier bem curtinho, e você sai e está indo para sua casa. Se você é estuprada no meio do caminho, você vai chegar na delegacia e o sujeito, inspetor de polícia, vai dizer para você o seguinte: minha senhora, a senhora saiu com essa roupa e queria o quê? Não é isso mesmo? Então, assim, a culpa da mulher está lá no Freud. A gente já avançou e o avanço que a gente conseguiu, precisa ser cobrado do poder público para que ele seja efetivo, para que ele não seja uma lei morta, para que ele não fique no papel. A gente, na verdade, precisa avançar agora no que diz respeito à política pública. E a mídia é fundamental. Na verdade, o poder que a mídia tem na educação das pessoas, o poder que a mídia tem na transformação da realidade, o poder que a mídia tem de vender produtos, né, devassas e Hollywoods e qualquer outra coisa, é incrível e sensacional. Então, eu acho que as pessoas que estão na área da comunicação social e gostam e se afinam com as questões dos direitos humanos deviam minimamente tentar conhecer um pouco mais do que a gente fala quando fala de enfrentamento à violência contra a mulher. A maior parte das mulheres é agredida, se não é fisicamente, é verbalmente, se não é verbalmente, é psicologicamente, e você pode perguntar para sua colega do lado: você já foi agredida? Eu acho difícil alguém responder que não, porque o problema é a falta da consciência do que é agressão, né? Porque a gente já naturalizou. Então, né, tem coisas que eu já naturalizei, então não é agressão. Faz parte do trato conjugal, por exemplo, levar um tapa na cara se o feijão queimou. Então, eu não avalio aquilo como agressão, mas na prática é uma agressão. Na prática é uma agressão. Então, eu acho assim, que o que a gente precisa hoje, né, e o que vocês podem ajudar, além de refletir, e escrever, e se posicionar e cobrar do poder público, a ajuda de vocês está fundamentalmente em repensar os meios de comunicação para que eles façam parte e até a apologia, eu diria, às questões humanitárias. Eu acho que quando a Inês termina dizendo uma igualdade entre homens e mulheres, uma fraternidade, seria de bom tom daqui para frente. Eu acho que vocês podem jogar papel nessa história, podem ajudar a transformar essa história, podem ajudar a escrevê-la de forma diferente. Obrigada, boa noite.